Como é que o senhor se sente diante dessa articulação feita pelo Goura, que é o colega do senhor na Assembleia Legislativa? Né? O que o senhor espera? Como é que estão as negociações? Que construção é essa que vocês estão fazendo? Nós estamos buscando agora construir. O negociar a gente deixa para outro tipo de político. Deixa aqueles que fazem negociata do lado de lá. A ideia nossa é construir um plano, uma alternativa para a política paranaense do que temos hoje. Hoje nós temos, Carlos, um governo estadual que desmonta o Estado, vende e privatiza e torra o dinheiro. Quando eu estava na faculdade, lá no final dos anos 90, na verdade, por aí mesmo, um pouquinho antes, O senhor é advogado, né? tinha um livro que estava fazendo muito sucesso. Pai rico, filho nobre, neto pobre. E é o que acontece aqui no nosso Paraná hoje. Nós temos uma história de conquistas, de crescimento, de fortalecimento de Estado, de um Estado em construção, que de repente foi herdado pelo filho nobre. E o filho nobre, ao invés de aumentar esse patrimônio, ele vem dilapidando esse patrimônio. Vendendo empresas, vendendo aquilo que nos traz dinheiro, que gira a nossa economia e gastando, não em festa, mas em festança. Pequenas obras, coisas sem grande valor. E como ele vem liquidando o nosso patrimônio, eu estou com medo que o próximo governador seja o neto pobre. Então a gente tem que cuidar do Estado do Paraná. E similar tem sido, com uma postura um pouco mais popular, uma postura um pouco mais social, com esse verniz de se preocupar com a população, o governo federal. Preocupado com superávit, quer ficar bem na balança, apresentar números para o mercado. Enquanto isso, o mercado que você vai, que o Fabrício vai, que eu vou, está cada dia mais caro. Então a ideia é construir uma proposta, uma alternativa, uma discussão de política para o povo. Do pequeno empresário, do MEI, do Uber, até a grande multinacional. Daquela senhora que planta a horta no fundo do quintal para vender na quitanda, até a nossa maior cooperativa. Nós temos que ter uma política que atenda a todos. E hoje a nossa política ela é nichada, ela atende grupos de interesse, né? Quem banca a campanha tem a mão amiga do Estado, quem trabalha, quem gera riqueza, quem assina a carteira, tem a mão pesada do Estado. Doutor Fabrício Kleinebing, o senhor que participa do Executivo, que acompanhou a presença do deputado Requião Filho, né, nessa semana, como é que o senhor analisa? Nós teremos tempo hábil para a organização. A gente sabe que o deputado tem uma estrutura, né? É uma estrutura muito grande de organização e a vontade, o desejo de organizar o partido. O senhor já vem fazendo um trabalho. Uma candidatura ao governo do Estado, ela exige muito mais do que isso. O senhor acredita nessa possibilidade de termos, inclusive, outros partidos vindo para a coligação com o PDT? Sem dúvida, Carlos, sem dúvida. Falei ontem, inclusive, no evento que tivemos, que a vinda do deputado Requião Filho, ela representa o início de uma alternativa do campo progressista ao governo do Estado do Paraná, né? Então, até então, nós não tínhamos essa alternativa. O eleitor que queria uma mudança no Estado do Paraná, ele não tinha em quem votar. Ele chegaria na urna lá, se não me falha a memória, dia 4 de outubro de 2026, e ele teria a opção A, B ou C, mas todas enquadradas no mesmo campo, né? Com algumas divergências internas, alguns rachas dentro do próprio governo, mas todas enquadradas no mesmo campo. Havia uma opção no campo progressista que eu acho inviável, eu acho uma opção que as próprias pesquisas colocam aí uma dificuldade muito grande de eleição, e a vinda do Requião para o PDT é uma vinda que ele vem para um partido que tem tudo a ver com a história do Roberto Requião, do pai do Requião Filho, porque é um partido em que há décadas atrás abriu milhares de CIEPs, de escolas com ensino integral, né? Aqui no Paraná, eu como filho de professora estadual de história, se você falar com qualquer professor do estado do Paraná, funcionários públicos, tem uma admiração muito grande pela figura do Roberto Requião, em consequência do Requião Filho também, do Maurício Requião. Então, eu acho que o Requião vem para o partido certo neste momento, né? Que pena até que não veio antes, né? Por circunstâncias acabou não vindo. E ele já sai nas primeiras pesquisas aí com
um eleitorado que já se declara e diz assim, não, a minha opção é essa. Então, assim, não tem como essa alternativa não ser viável. Eu aproveito essa colocação do senhor, porque o deputado recebeu convite de outros partidos, né? Talvez seja por essa identidade, o senhor já esteve no MDB, né, onde o seu pai ficou durante muito tempo à frente do MDB, o PMDB Velho de Guerra, né, o MDB Velho de Guerra. Essa identidade com o PDT, é isso mesmo que o doutor Fabrício falou? É isso. E esses convites, eles podem resultar em coligações, convite de outros partidos também da frente progressista? Veja, a ideia, como eu coloquei, é de construir uma proposta. E a proposta que nós buscamos construir, ela cabe hoje com mais facilidade dentro do PDT. Uma proposta de retomada de empresas estratégicas do Paraná, investimento na educação de verdade, a busca, às vezes utópica e romântica, de um ensino integral no Brasil, né, que é diferente do ensino em horário integral. Isso é uma longa discussão, dá para fazer um podcast inteiro aqui, mas é uma busca romântica desse ensino integral, dessa oportunidade do brasileiro ter uma perspectiva de futuro. Hoje em dia nós estamos praticamente em castas, onde você nasce, onde você morre. E não é isso que a gente quer. A gente quer um povo que nasça olhando para o horizonte e fala assim, eu vou atravessar isso aqui. Então, o PDT tem essa preocupação trabalhista, essa preocupação de geração de emprego, essa preocupação de nação brasileira. E eu sei que nós estamos falando de Estado, mas não tem como ser paranaense sem ser brasileiro. Então, cabe essa construção de projeto dentro do PDT. Os demais partidos podem sim estar agregados numa construção de um plano, numa construção de uma proposta, trazem as suas ideias, trazem a sua visão, porque ninguém é dono da verdade. Não é o Requião, não é o Fabrício, ninguém é dono da verdade. É algo que tem que ser construído a várias mãos. Se dá tempo, tem que dar tempo. Doutor Fabrício, em relação ao PDT, né, o senhor realizou um excelente trabalho nos municípios visitados até aqui, inclusive passou esse relatório para o deputado Requião Filho. O senhor espera realmente, porque a gente chega em muitos lares aí, tem os brisolistas. Agora tem uma nova geração, o próprio advogado e deputado, que é o Requião Filho, é uma nova geração da política, se bem com heranças importantes, raízes, né, do próprio pai e do próprio brisolismo. É possível manter os mais antigos, né, aqueles brisolistas, com essa nova geração? Vai se enquadrar bem, vai encaixar bem? Carlos, eu acho que não é nem a questão de ser possível e é necessário, né? O deputado teve uma fala, salvo engano foi no evento de ontem, dizendo que as gerações mais novas, né, quem tem até 30 anos de idade hoje, ela praticamente vê só um horizonte no campo político. Uma política inundada com fake news, uma política onde o celular dispara informações de modo online, onde nós temos uma inteligência artificial vindo aí que pode contaminar, inclusive, o processo eleitoral. E nós percebemos hoje, primeiro, um desinteresse dos jovens pela política, do modo geral, e aqueles que estão interessados consumindo conteúdo de baixíssima qualidade, né? Movimentados aí por uma máquina de extrema-direita, que nem vem ao caso aqui, porque nem é uma questão de Brasil, é uma questão mundial, né? Então, nós, em algum momento, nós que eu falo do campo progressista, em algum momento, nós erramos. Nós nos comunicamos somente com aquele eleitorado que tinha nascido nos anos 60, 50, 70. O eleitorado ali dos anos 2000 para frente, ele acabou não vindo para esse campo, né? E aí, quando a figura do Requião Filho vem para o partido, que é um partido que tem uma história muito bonita lá atrás, principalmente com o Brizola, né? E que carrega esse pessoal aí, diria assim, 50 a mais, né? Eu ando pelo Paraná, deputado, e eu converso com muitos pedetistas lá, que estão há 50 anos no partido, já foram tão magoados, tão entristecidos, não fizeram vereador nem nada, mas não saem do partido, que gostam do partido. Temos essa fórmula, então, dessas pessoas com mais experiência, casando nesse momento com a vinda do Requião Filho, que é um cara jovem, que tem esse sobrenome pesadíssimo da política do Paraná e que pode trazer novos nomes, né? Porque nós precisamos nos comunicar com essas pessoas que eu digo assim, eu não sei se é a geração Z ou é a Y, qual é, mas é esse público que está consumindo esse conteúdo e que o campo progressista simplesmente não chega neles, né? Eu estou aqui com o folder do deputado
E tem alguns tópicos aqui que retrata bem o trabalho que o deputado Requião Filho vem desenvolvendo ao longo desses 3 mandatos. Tolerância zero com a corrupção, desenvolvimento, menos impostos e mais emprego, compromisso com a educação, público e de qualidade, fiscalização de gastos com dinheiro público, valorização da segurança pública e Polícia Militar do Paraná, defesa de empresas e servidores públicos e por aí vai. O deputado, ele tem sido um crítico, né, das ações da direita, dos deputados que debatem com ele ali, mas também tem sido um crítico em relação ao próprio PT. O senhor esteve no PT, deixou o PT e eu gostaria de saber o porquê dessa saída do PT. O senhor se sente à vontade no PDT? O senhor se sente mais tranquilo? Porque o senhor critica algumas ações do PT e também a direita que aí está e que entra em debate constante com o senhor. Eu criticar o PT não me torna um bolsonarista. Então, eu não caio para esse lado do fascismo, do extremismo, do discurso tolo e de uma falsa moral. Mas eu não vim para a política para passar pano. Está errado, tem que explicar por que eu acho que está errado. Eu digo, ó, isso aqui está errado por isso, isso e isso. O caminho que eu acredito ser o certo é esse, por isso, isso e isso. Então não é uma oposição radical, é uma crítica construtiva e é essa crítica que me afastou do PT. Porque eles não estão acostumados com crítica interna. Existe lá, como existe no extremo bolsonarismo, quase que uma seita e você não pode apontar os erros. E não, nós somos políticos. Político é coisa pública, é cuidar dos outros. Tudo que nós fazemos tem que ser transparente, deve ser transparente. E no PDT, conhecendo a história do partido, conhecendo os seus erros, seus defeitos e suas qualidades, que o partido tem como todos os outros partidos têm, a gente consegue buscar, nesse momento, uma reconstrução. Respeitando de onde vem o PDT, quem é o PDT, como ele foi feito, respeitando essa geração de cores partidárias e buscando trazer essa nova geração também, que é muito mais personalíssima do que partidária. O jovem hoje ele não vota num partido, ele vota numa pessoa. E aí está o problema. A gente tem que explicar para o jovem, ele pode até não votar num partido, mas ele tem que saber qual é a ideia que ele está votando. Então o PDT dá para nós, por causa de sua história, do seu peso, de sua posição, e quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai, essa oportunidade de explicar qual é a ideia que nós representamos. Não é qual é o partido, não é qual é a pessoa, não é se ele gosta do sorriso ou se ele gostou da camiseta que nós estamos usando. É se ele gosta e se ele compreende a ideia que nós queremos implementar como coisa pública, como política. E veja, o PDT sempre transitou nesse meio, do lado de cá, do lado certo. Nunca flertou com o lado errado. E com isso nós atraímos o PMDBista insatisfeito, a pessoa que se frustrou com o PT, o cara que viu lá uma esperança que não se cumpriu, e a gente quer trazer para ele de novo, olha, vamos junto. Aquela esperança que você tinha, nós também temos, e nós queremos ir atrás disso. Então eu acho que a gente consegue juntar esse partidarismo com essa juventude que busca hoje, que está órfã de um ideal, de uma bandeira real, não desse discurso de uma falsa moral que vem se colocando. Deputado, o senhor está no jogo, né? Hoje é um nome para o governo do Estado. Estando no jogo, sendo eleito lá na frente, em 2026, o senhor como governador retomaria a Copel e a Sanepar? Porque nós tivemos algumas privatizações que o senhor criticou e muito. A Copel, ela foi privatizada e a lei mudou. A Copel não dá mais para retomar, dá para recomprar. E vou dizer para você, seria o melhor investimento já feito pelo Estado do Paraná. Como assim? Eles venderam a Copel por alguns bilhões. E esse total que eles receberam na venda da Copel, se a Copel continuasse como uma empresa pública paranaense, já tinha dado em dividendos para o Estado, no governo Ratinho, mais do que eles receberam com a venda. É um péssimo negócio. Né? Então imagina, eles venderam, você tem de renda lá, vários imóveis. Você tem esse apartamento aqui, que está te dando 10 mil reais por mês. E você precisa de um dinheiro.
Você vende esse apartamento aqui por 300 mil reais. Pela renda de 30 meses do apartamento, que vai estar lá imobilizado, rendendo e te pagando. Você queimou esse apartamento, que valeria, na verdade, 1 milhão, 1,5 milhão. Foi o caso da Copel. Foi o que fizeram com a Copel. A Sanepar ainda não foi vendida. Estamos tentando segurar. A empresa de inteligência, nós somos num mundo onde a inteligência artificial se apresenta como realidade, onde o software, onde a computação, ela faz parte dessa nova etapa de desenvolvimento de coisa pública. Querem vender a Celepar, que é uma empresa modelo, uma empresa maravilhosa, que cria, que trabalha, que gere. E até a questão da segurança, né? Lei de proteção de dados. Então veja, a ideia é retomar isso, mas por que retomar a Copel? Vai privatizar de novo. Quando ela era privada, ela investia, reinvestia e nós tínhamos a melhor empresa de eletricidade e distribuição de eletricidade do Brasil, dando lucros excepcionais. Na mão deles, ela começou a diminuir os lucros. Foi vendida. Hoje, ela é uma das últimas empresas, tanto de geração como de distribuição, avaliadas no mercado. Ou seja, ela virou uma porcaria. E baixou a tarifa, Fabrício? Não. Não, a tarifa aumentou. Para o pessoal do agro, tem tarifa pela metade à noite para irrigar, para poder girar as máquinas? Não, acabou. Para a população mais pobre, tem tarifa subsidiada de energia para que no inverno eles não fiquem doentes, que a criança possa estudar à noite, tomar um banho quente, para que a comida esteja bem adequada numa geladeira? Não, não tem. E o que acontece? Vem diminuindo, diminuindo, diminuindo. Sabe onde é que estoura esse gasto aqui da energia? Na saúde pública. Comida estragada, criança doente, sem condição, difícil acesso à educação. Então, a Copel, ela é um motor, ela é uma motriz do desenvolvimento. Uma indústria que vir para o Paraná, vamos trazer lá para o Sudoeste uma indústria. Se a energia não for barata, a indústria não vem. Sim. É custo fixo. Então a gente tem que entender isso. A Copel pública, ela não é um cabide de emprego. Ela é uma força, é um motor que gera empregos e beneficia todo o estado do Paraná. Então tem que trazer de volta. É importante porque no longo prazo, no médio prazo, é mais dinheiro no bolso da população do Paraná, é mais dinheiro no bolso do empresário, é mais dinheiro no bolso do professor, é mais dinheiro no bolso do agro, é mais dinheiro no bolso da indústria. Copel não deveria ter como objetivo o lucro, deveria ter como objetivo o desenvolvimento do estado do Paraná. Bem, eu estou aqui com 2 advogados, né? Requião Filho, advogado, exercendo o 3º mandato, Fabrício Kleinbing, também advogado da área previdenciária, que teve que deixar o Sudoeste para estudar lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Sobre o ensino integral, o senhor que é um defensor ferrenho, quero ouvir o deputado que também fala do ensino integral. Como pode, doutor Fabrício, o senhor que teve que deixar o Sudoeste para estudar, para buscar oportunidades, um estado tão rico como o Paraná, não ter cumprido ainda aquilo que o Brizola deixou, que o próprio presidente Lula reconheceu em rede nacional em um discurso, dizendo, olha, o Brizola estava certo, eu errei em não ter investido no ensino integral. Mas o Paraná poderia ter saído na frente, poderia oferecer ensino integral para todas as nossas crianças. O senhor não acredita? Dentro disso que o deputado colocou sobre a importância do ensino, que eu quero ouvi-lo também. Eu acredito, Carlos, e temos um modelo no Brasil, inclusive, que é o modelo do Ceará, onde a maioria das escolas que recebem prêmios, que tem alunos, inclusive, com altíssimos desempenhos, eles vêm do Ceará, que é um modelo que o Ciro Gomes implantou isso lá atrás no Ceará, começando por Sobral, que é a terra natal dele, passando depois para o estado inteiro. E eu acho que essa questão do ensino integral, ela é tão importante, deputado, mas tão importante, porque eu trago o meu exemplo, né? Eu só consegui, Carlos, eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fazer faculdade, porque na época, no sudoeste do Paraná, onde eu morava, não tinha faculdade de Direito, né? E as faculdades que eram mais próximas, todas eram particulares. E eu não tinha condições de custear uma faculdade particular. Então eu passei numa faculdade pública e fui lá quase 600 quilômetros estudar no Rio Grande do Sul. Aí aconteceu no Brasil, principalmente dos anos 2000 em diante, uma disseminação de faculdades, tanto que a OAB tem pleitos com relação a isso, né, para fechar algumas faculdades, de modo que hoje, por exemplo, vou falar pelo sudoeste do Paraná, há 7 instituições do curso de Direito, despejando no mercado de trabalho 400 novos profissionais todos os anos, né? É muita gente.
Só que se pensou, naquele primeiro modelo, principalmente do governo Lula, com ProUni, com FIES, com tudo, no ensino superior. E esqueceu-se do ensino básico. E aí eu volto a falar mais uma vez da minha mãe, professora de história, porque é quem está na base, é quem está lá sofrendo, né? Como pode hoje uma professora de ensino público ser ameaçada dentro da sala de aula? Como é que pode hoje uma professora de ensino público reprovar um aluno e o núcleo da educação ir lá e aprovar? Porque tem que bater meta, tem que ter tanto de aprovação, o governo do estado cobra isso, né? Ou então colocar parte das atividades de modo online e os alunos não estão nem aí para a questão online, porque muitas vezes não tem nem acesso. Então, essa questão do ensino integral, e aí eu trago os modelos lá de Faxinal do Céu, onde o Roberto Requião fazia, né, treinamento. Carlos, eu vi depoimento de servidores, de vigilantes, do pessoal que faz a merenda da escola, que nunca tinha saído da sua cidade lá. Putz, eu fui lá, fiz um curso, fiquei uma semana, me deram a oportunidade de subir na carreira, o salário aumentou, sabe? A valorização do funcionário público. E hoje o que nós temos? A implantação de 200 escolas cívico-militares, onde eu abro a janela da minha casa e eu vejo as crianças marchando na rua e no modelo onde para você chegar na escola tem o carro de polícia na frente, tem todo um aparato, como se esse fosse o modelo para salvar a educação do Paraná. Olha, isso não é uma constatação do Carlos Moraes aqui, tá? Mas quando a gente conversa com professores, e eu vou ser bem direto, deputado, dos 5 últimos governadores, Requião ainda é lembrado como governador dos professores. E o senhor herdou isso, uma herança positiva, modernizou essa ideia que foi aplicada lá atrás dos governos Requião e tem sido um defensor da educação. Então eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre a educação, sobre o tratamento que os professores e os mestres merecem. O professor, ele faz a base. O professor do ensino público é a base. Me diga você, Carlos, é possível erguer um prédio de 30 andares sem uma fundação? Não é possível. E a fundação tem que ser bem feita, senão o prédio inteiro cai. Nós estamos falando hoje de 30 anos de formação de uma criança. Porque se exige hoje de um bom profissional, o ensino básico, o ensino médio, o ensino superior, a pós-graduação, o MBA. E nós vamos... Como é que ele vai chegar lá em cima se ele não tem base? E no Brasil, infelizmente, a realidade é essa. A população precisa do ensino público, porque os pais não têm condições de bancar uma escola particular. E é engraçado que eu vejo os discursos sobre escola cívico-militar, sobre redução de currículo, que criança... Mas a escola particular é artes, é filosofia, é música, é sociologia, é discussão de história. Mas na escola pública não pode? Quer dizer, aqui a gente forma alguém para pensar e aqui a gente forma alguém para seguir ordens. Não é isso. Então, a educação, ela passa pela valorização de todos os educadores. O educador não é só o professor. O educador é todo aquele agente educacional que está dentro da escola. Essa valorização passa também pelo salário, mas pela formação e pela carreira que ele tem. Ou seja, ele tem que estar estimulado a estar lá dentro para crescer cada vez mais na carreira, galgar novas etapas, não estar achatado como está hoje. Então, a gente busca essa excelência de educação. É muito mais do que salário, é muito mais do que a formação, é uma interação de governo com a educação que garanta àquela criança lá dentro uma perspectiva de futuro. Temos turnos e contraturnos, temos escolas integrais, temos horário integral, temos escolas técnicas que no Brasil não existem mais. Esse povo quer transformar o nosso país no quê? O agro, muito importante. Só que o próprio agro hoje exige uma mão de obra mais qualificada. Não dá mais para trabalhar no campo se você não souber ler e escrever. Você não liga um trator hoje em dia, se você não tiver um mínimo de instrução. E por que nós estamos privando as nossas crianças dessa instrução? Eu acho que o filho do agricultor ele tem que ter um ensino tão bom, Carlos, que ele possa dizer assim: serei um agricultor, serei um engenheiro agrônomo, serei advogado, ou serei bailarino, mas por opção dele. Não porque ele teve um ensino de mentira e vai ter que ser o que der. Ou ele fica na roça, porque é o que ele sabe fazer, aprendeu com o pai, ou ele arranja um subemprego em algum lugar e é mal pago e explorado. Não, eu quero que ele saia e diga assim: serei o que eu quiser.
vou ficar na roça, nesse trabalho árduo, que pouca gente hoje tem capacidade de fazer, de pegar uma enxada, acordar às 4 horas da manhã, vir à terra, depender de Deus, da chuva, do sol, do tempo, para botar o que comer na mesa. Muito bem. Vicente Rockenbach, amigos da Band e também seguidores, internautas, estamos já nos encaminhando para o final desse podcast e eu quero fazer aqui uma pergunta, certamente vão questioná-lo, deputado, porque o senhor é oposição ao governo do Estado. O deputado de oposição não consegue aprovação de muitos projetos, de colocar em prática muitos projetos. Não, é um negócio conhecido na Assembleia Legislativa como vício de assinatura. Vício de assinatura. Quem assina o projeto Como coloca se ele vai para frente ou responder não. isso numa campanha, por exemplo, para o governo do Estado? Mas o senhor não tem projeto aprovado? Porque... E o pior é que eu até tenho um projeto aprovado e mostro para vocês os que foram aprovados. E pior, mostro os que não foram, digo porque não foram e vocês vão ficar de queixo aberto, de boca caída. De queixo caído, meu Deus do céu. Mas como é que não aprovaram isso aqui? Eu tenho um projeto simples. Um projeto que define como devem ser feitas, mantidas e fiscalizadas as barragens. Sabe quem fez esse projeto? À época, o Corpo Técnico de Itaipu. Não foi o Requião Filho e um gabinete de advogados, de políticos que decidiu. Não, nós mandamos para o Corpo Técnico de Itaipu, que tem simplesmente uma das maiores barragens do mundo, da qual eles dão conta de cuidar e da manutenção. Esse projeto não vai para frente, porque um fazendeirinho amigo, o chacreiro amigo, o cara que banca ali o churrasco da campanha do deputado, do governador, teria que gastar um pouquinho mais para fazer uma barragem um pouquinho melhor. E está lá, um projeto que pode salvar vidas, que defende o meio ambiente, que cria regras para que as coisas sejam bem feitas. Não tem nada a ver com política, com ideologia, mas não vai para frente porque mexe no bolso de financiador de campanha. Esse é só um exemplo para vocês entenderem como funciona hoje a Casa de Leis do Paraná. E isso precisa mudar. A Assembleia é um poder. E quando eu vejo um governador que nem o Ratinho, da manhã, fazer um discurso, a minha Assembleia... O senhor sente alguma inovação por parte do Alexandre Cury, presidente? O Alexandre Cury é meu amigo desde menino. Ele é um menino... Não somos mais meninos, né? Ele é um deputado, um político muito bem articulado. Ele transita muito bem. Ele tem vantagens e desvantagens. Mas o Alexandre, se ele conseguir se desfazer de algumas amarras, se livrar de alguns pesos, de algumas coisas que ele anda carregando que nem deles são, é possível conversar. Doutor Fabrício, estamos chegando ao final. Eu volto ao PDT, que a casa que deve acolher o deputado Requião Filho. O deputado Goura realizou um bom trabalho, o senhor vem tendo uma boa convivência com o deputado Goura, tem essa construção que o deputado Requião Filho tem colocado, o próprio deputado Goura também tem colocado sobre a construção, né, essa aproximação, para resultar no objetivo que é a candidatura ao governo do Estado. Como é que o senhor coloca aí o trabalho realizado pelo deputado Goura e como deverá ser o PDT com a vinda de Requião Filho? Carlos, tenho falado que o PDT, nos últimos, e aí perpassa o mandato do deputado Goura, o Goura assume o PDT em março de 2023, portanto, 2 anos atrás, um pouquinho mais do que 2 anos, né? Mas antes disso, desde 2018, 2019, o partido aqui no estado do Paraná ainda vem se recuperando daquela famosa desistência de candidatura do então pré-candidato Osmar Dias, que era o comandante do partido no estado do Paraná e que naquele momento era a alternativa viável desse campo progressista para derrotar o Ratinho. Talvez naquele momento, se o Osmar tivesse sido candidato, o Ratinho não tinha ganho a eleição. O PDT sentiu esse baque naquele momento e ele vem cambalhando nas eleições de 2020, já tendo prejuízo nos municípios, nas eleições de 2022 tendo prejuízo sensível na Assembleia, tanto que ficou só com o deputado Goura, né? Perdeu o deputado federal que tinha e perdeu a bancada, inclusive, de deputados. E o Goura assume o partido numa condição de muita dificuldade, né? O que o Goura fez? Ele nos deu liberdade de trabalhar. Então, criou a figura de alguns coordenadores regionais, e eu sou um deles, né, que é responsável pela região sudoeste, região oeste,
E nós fomos fazer o trabalho, deputado, de formiguinha. O trabalho de visitar deputado municípios de porta em porta, conversando com presidentes de partido, reativando provisórias, montando grupos para que o PDT se fortalecesse, né? A vinda agora do Requião Filho, ela vem assim no melhor momento possível. Por quê? Porque é o combustível que nós precisamos, é essa energia maior que a gente precisa para continuar. E eu acho que ficou muito bem alinhado com o deputado Goura essa transição Goura e vinda do Requião Filho. Não é uma vinda forçada. Não é uma cisão. Não é uma cisão, né? O ministro Lupe veio e convidou o Requião, mas assim, foi um convite. Então não houve assim, eu tomei o partido. Não tem isso. Nós vamos todos trabalhar em conjunto. E aí, nesse sentido... E elogiar essa grandeza do deputado Goura, né? Com certeza absoluta. Nesse sentido, eu acredito que agora é uma nova fase, né? E nessa nova fase, o partido vai ser muito bem reconstruído. Por quê? Porque, como o deputado falou, nós temos aí muita gente da centro-esquerda insatisfeita com as opções que estão postas, né? Temos muita gente do velho MDB de guerra também insatisfeita e temos essa oportunidade de portas abertas para o PDT nesse momento. Então, eu vejo que é um momento, assim, de comemorações. Como interiorano, deputado, que converso todos os dias praticamente com o pessoal do interior e a sua votação na eleição passada foi, acho que, de 95%, né? Salvo engano, no interior. Eu digo, o interior recebe o deputado de braços abertos. Eu não conversei com ninguém até o presente momento que ficou de nariz virado com a vinda do deputado. Deputado, nós já temos aí 3 partidos, pelo menos, não vou citar nomes aqui. Conversando, né? estamos conversando. Já conversando para uma coligação. Uma candidatura ao governo do Estado, ela tem essa necessidade de coligação. Já temos 3 partidos. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Tem perto de 60 dias que eu lanço o meu nome como pré-candidato de uma maneira mais oficial. Temos aí nesses 60 dias 3 ou 4 pesquisas, onde eu saio em segundo lugar. Saiu mais uma hoje, da Real Big Data, onde eu fico em segundo lugar, novamente, à frente do Rafael Greca, Marcelo Bellinati, Cristina Grâmio, Alexandre Cury, Cida Borghetti e NVR do PT. Parece o Moro, que é candidato eterno já, e eu já saio em segundo lugar, na frente de todos esses outros nomes que estão em pré-campanha há muito tempo. O que isso quer dizer? E quando você me pergunta de partidos, eu te dou uma resposta. Ah, mas você não vai ter o apoio político. Não, eu não tenho apoio político. Eu não sou o candidato do sistema, nem do governo federal, nem do governo estadual. Mas eu aprendi uma coisa muito importante lá atrás. Não adianta nada você conhecer o dono do prédio, Fabrício, se o porteiro não deixar você entrar. Então, o nosso nome, a nossa candidatura, o nosso projeto, ele não tem apoio político. Ele tem um apoio que mais importa, que é o apoio popular. E as pesquisas demonstram isso. Deputado, muito obrigado pela presença. Algo que o senhor queira colocar aos nossos seguidores, aos nossos internautas e aos telespectadores da Band aqui no Brasil, etc. e tal. Eu convido vocês, junto com o Fabrício, com todo o PDT, com toda essa ala progressista que quer um Paraná melhor, a pensar em que movimento você quer no seu estado, no Paraná, em que política você quer para o seu estado. O Paraná em Movimento, que a gente tem trabalhado agora, é esse, é de colocar em ação um plano para devolver o Paraná para você, paranaense. Acompanhe o nosso trabalho, @Requião Filho, todas as redes sociais. Doutor Fabrício. Só dizer, bem-vindo, Requião, trabalharemos junto e 2026 promete muito. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, doutor Fabrício. Um abraço. Bem-vindo, deputado.